dando as boas-vindas a todas e todos. Bem-vindos ao Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin. Eu falo sempre que começar um curso novo é sempre uma estreia, né? Wilson, Mina, é sempre uma alegria, um desafio e uma honra, né, de termos aqui esse pessoal aqui tão competente, gente que estuda o pensamento complexo, né, o pessoal da educação, das ciências humanas, que vem sempre contribuir aqui às nossas reflexões. Então, boa noite, bons trabalhos para nós. É com muita alegria que a gente dá início ao curso Meus Filósofos. E aí a gente põe Meus Filósofos entre aspas e Reticências, de Edgar Morin, né? Embasados aí no livro Meus Filósofos, né? De autoria do nosso queridíssimo amigo, presidente de honra do centro e nosso grande mestre Edgar Morin. Aqueles ou aquelas que ainda não fizeram inscrição, mas que desejam participar do curso, entrem em contato hoje, amanhã, enfim, assim que possível, ou com a Ana Maria, que é a nossa secretária, ou comigo mesmo, pelo WhatsApp, por e-mail. Convidamos aqueles que ainda não se associaram ao CEP Edgar Morin, que se associem para saberem, participarem das nossas atividades, e para saberem aí dos nossos encontros, tá? No site do CEP Edgar Morin, que é www.cepedgarmorin.com, vocês encontram o plano de curso desse curso Meus Filósofos completo, e todas e todos, bem-vindos mais uma vez, tá? Então, dizendo, como eu dizia, ao final nós teremos um tempinho, tá? Para comentários, para alguma conversa, e durante o curso, certamente, a gente vai ter um espaço para se apresentar, porque isso que o Euler falou é muito importante. Se a gente vai ficar 8 semanas juntas, a gente quer saber por onde passam as expectativas, né, os estudos, para que a gente possa, quanto mais possível, ajudar aí na reflexão, nas orientações dos trabalhos individuais, tá bom? Então, teremos certamente esse espaço. Talvez não tenhamos hoje, possivelmente não, mas na próxima aula, a partir dela, teremos essa oportunidade. Bem, bom, então eu vou pedir licença para fazer uma apresentação breve aqui do curso e, em seguida, eu vou passar a palavra para o Wilson, né, que vai pilotar aqui a primeira aula. Então, quero dizer que nós preparamos esse curso, o Wilson e eu, com muito carinho para vocês, né, porque entendemos que esse livro, Meus Filósofos, do Edgar Morin, é um livro básico para a compreensão do seu pensamento. Assim como o método, né, que é a obra principal e mais robusta, né, mais abrangente do Morin, os Meus Filósofos traz aquela curiosidade que muitas pessoas veem. O Edgar Morin bebe em que fonte? O Edgar Morin traz conceitos de que áreas do conhecimento, né? De que filósofos, de que pensadores. Então, esse curso a gente entende que é um curso importante para que a gente possa dissecar um pouquinho, né, um pouquinho aí do quadro teórico, das inspirações do Morin, né, para a elaboração do pensamento complexo. O objetivo geral desse curso é, basicamente, estimular a emergência do pensamento filosófico nos participantes e promover o patos, como gosta muito o Wilson, e vai nos explicar bastante,
a promoção desse patos nos sujeitos, nesse processo de elaboração de conhecimento, tanto para os professores quanto para os estudantes. E traçamos aqui alguns objetivos específicos. São objetivos, eu acredito, de grande monta, mas nós vamos nos esforçar para tentar cumpri-los, né, dentro aí das nossas possibilidades. O primeiro é identificar os traços presentes no histórico de vida e na personalidade de Edgar Morin que possibilitaram e compuseram o que nós chamamos aqui de uma alma inquieta. Uma alma inquieta, mas uma alma também transgressora, indisciplinada, sensível, né? Outro objetivo é conhecer e identificar filósofos e artistas que influenciaram Edgar Morin a tecer o pensamento complexo. Vejam bem, a obra do Edgar Morin, que muitos de vocês conhecem, muitos conhecem até em profundidade, vocês sabem, né, que a obra do Morin, ela traz aí, ela se nutre de pensadores, de teóricos de diversas áreas do conhecimento, da psicologia, da sociologia, da biologia, da física, da filosofia, né? De diversas ciências, de diversos tipos de conhecimento. Aqui nós vamos abordar alguns filósofos e alguns artistas que, muito longe de esgotar aí o panorama de fundo, né, de que se nutriu Edgar Morin, mas a nossa ideia é trazer, então, algumas perspectivas de alguns filósofos e artistas. Um objetivo muito difícil é compreender de que modo tais pensadores marcaram Morin e como eles estão presentes em sua vida, em sua obra. Por quê? A gente sabe que das diversas áreas do conhecimento, então, Morin trouxe do Freud, do Nietzsche, do Marx, do Platão, do Aristóteles, do Heráclito, enfim, de inúmeros pensadores, e Morin fez uma bricolagem, né? Morin é um ser que é um, como dizia o Lévi-Strauss, ele é um bricolé, né? Ele faz aí essa tessitura, né? De de diversas influências, né? E como ele não gosta de rótulos e nem de caixinhas, né? Compreender, identificar o que de cada autor é presente na obra do Morin não é tão simples, nem é tão fácil. Então, nós nos propomos aqui a fazermos, então, uma leitura, né, da nossa compreensão, do nosso olhar, né, do nosso ponto de vista, a partir da obra, então, Meus Filósofos. Porque nem ele próprio, Morin, colocou no livro Meus Filósofos todas as suas influências, né? Então, nós nem traremos todas e muito menos o livro completo. A gente traz, então, e também o nosso olhar, obviamente, diante disso, né? Então, é importante que cada um de vocês façam aí, né, passe na peneira, né, e mantenha na peneira o que for mais significativo, o conhecimento, como ele próprio diz, que for pertinente para cada um dos senhores. E o quarto objetivo é refletir sobre a perspectiva de fazer educação baseada no fazer filosófico. A concepção do curso, então, como eu disse, são 8 encontros, né, de 8 módulos, em que nós vamos apresentar, então, alguns desses pensadores. Heráclito, Beethoven, Buda, Jesus, Kant, Pascal,
Rousseau, Hegel e Marx, até chegarmos aí no pensamento complexo aí nessa grande tecelagem aí desse complexos, né? O que é tecido em conjunto. O plano de aula completo vocês encontram no nosso site. E hoje nós vamos trabalhar um pouco o que nós entendemos com o que chamamos aí de alma inquieta de Edgar Morin, que vai de Sócrates a Dostoiévski. Coisinha é um período relativamente curto, digamos. O objetivo, então, hoje é a gente compreender de que modo o Edgar Morin se foi nutrido, se alimentou, né, da filosofia, de pensadores das diversas áreas do saber, né, e de que maneira ele foi se formando, tal qual um autodidata que ele próprio se denomina nas suas diversas obras, tá? Então é mais ou menos esse o nosso roteirinho hoje, né, dessa aula hoje, que estará então mais adiante disponível para vocês. E o Edgar Morin, ele fala no livro Meus Demônios, que é um belíssimo livro autobiográfico, né? Aqueles que ainda não leram, eu sugiro, indico fortemente esse livro para conhecer um pouco dessa mente inquieta de Edgar Morin. Ele diz aí no Meus Demônios: não escrevo de uma torre que me separa da vida, mas de um redemoinho que me joga em minha vida e na vida. Esse redemoinho do Edgar Morin, que eu gosto sempre de destacar, que se faz a partir da sua pulsão de vida, que é muito intensa, já vista que Morin completará 103 anos no dia 8 de julho, né? Sempre muito produtivo, de bem com a vida, né? Lutando aí contra a pulsão de Thanatos da morte. Então, esse redemoinho que sempre nutriu Morin, que é o principal responsável pela inquietude da sua alma sensível. Ele cita o Nietzsche quando dizia: sempre expus em meus escritos toda a minha vida e toda a minha pessoa. Ignoro o que possam ser problemas puramente intelectuais. É isso, Edgar Morin é assim. Ele diz e repete inúmeras vezes: não sou daqueles que têm uma carreira, mas dos que têm uma vida. Gosto muito dessa fala do Morin, dessa citação aí dos Meus Demônios, porque efetivamente ele explica que o entrelaçamento, as interconexões de vida e obra, no caso do Edgar Morin, são muito grandes, muito importantes. E é isso que a gente pretende conversar nesse curso, né? Ele foi influenciado e é um grande apreciador das diversas manifestações artísticas, né? Ele, ele próprio já disse, né, no livro sobre estética, que ele foi se cultivando, se formando como autodidata a partir de uma cultura erudita e a partir de uma cultura popular, né? O que ele fala em seus livros, que ele chama de cultura de rua, da rua, né? A cultura popular. Ele valoriza o estado estético, que nutre o estado poético e vice-versa. Ele chama de estado poético esse encantamento pela vida, né? que perpassa as diversas dimensões do ser humano. Ele diz que esse encantamento a gente consegue de diversas formas, por meio de uma apreciação de uma exposição, da admiração de uma obra de arte, de uma música, de um culto religioso, de uma manifestação artística de massa, né? Se a gente pensar, lembrar aí
do êxtase, né, que é o auge do encantamento, né, que é a desmedida, como ele fala, ele chama a ubris, que é o desmedido, que temos aí, né, como sapiens demens que somos, lembrando aí do recente show aí da Madonna no Rio de Janeiro, né, que despertou aí um encantamento gigantesco aí, levantou multidão, né, e fazendo aí esse auge de êxtase do estado poético. Morin entende que a origem da emoção estética é a ideia da beleza, né? Que, é claro, é relativa e subjetiva a cada pessoa. O que é bonito para mim, o que é belo para mim, pode ser diferente, certamente será do que é belo para o outro, né? Mas a arte, ela está presente na vida, na complexidade da vida, e ela nos ajuda, né, a despertar a nossa consciência da realidade. A estética para o Morin faz parte da sensibilidade humana e é inerente à complexidade da vida. Ela está aí na vida, né, e ela perpassa, né, o ser humano, que é um ser complexo. E ele entende que as artes nos proporcionam a energia que precisamos para o afrontamento da crueldade do mundo. Vejam, não é enfrentamento, mas é afrontamento, indiferença, expulsão. É o que me faz combater, né, a crueldade do mundo. Então, as artes é o principal motivo para alimentar a própria sensibilidade humana. E o Morin, ele vê isso e aprendeu isso muito, desde muito cedo, né? Por meio da música, da literatura, da dança, da obra de arte, das diversas manifestações. E aqui eu trago uma palhinha de uma música que ele diz em várias obras, que ele escutava desde menino, desde criança, quando ele perde a mãe aos 9 anos de idade, e aí ele se nutre do que diz, da letra, por exemplo, dessa música, né, do teor que tem aí a música O Relicário, que fala da força do amor e da força da morte. Ele diz, né, que ele nem pensava exatamente nessas forças, mas que ele, desde criança, se alimentava delas. E assim, então, vou colocar aqui uma palhinha. El día de San Eugenio, Ginda, quien más no le conocí, el torero de más tronero y el más castizo de todo Madrid, iba en calenda, viviendo guerra, y yo al mirarle me prendí, el al notarlo tanto del coche y muy barbudo fui. Ei, vamos para frente, era só para vocês escutarem um pouco das inspirações de Morin. Ele se nutria das óperas, ele gostava muito, ele fala de algumas, mas ele destaca na sua obra duas em especial, que é a ópera dos Três Vinténs, do Brecht, e a La Traviata, que é talvez a mais conhecida, mais popular, né? Que é do Verdi, que se baseia no romance da Dama das Camélias, do Alexandre Dumas. Vejam que por essas óperas ele se alimentava e desenvolvia aí,
a sua criatividade, a sua imaginação, e a própria cultura erudita. E ele diz que pelo romance, pelo livro, ele chegou ao mundo. Também nos Meus Demônios ele fala isso, e aqui tem alguns nomes de alguns autores, escritores que foram importantes em algum momento para o Morran. Não apenas esses são alguns, só que eu destaco que ele fala com mais veemência, tá? Como Balzac, Émile Zola, o Proust, Shakespeare, Cervantes, Tolstói, Milan Kundera, Dostoiévski, Rimbaud, ele destaca até esse livro, Uma Temporada no Inferno, né? Que também é um livro que vale a pena a leitura. E de poetas, ele fala isso, ele até me falou isso em conversa, e tem algumas obras dele que o seu poeta predileto é o Paul Valéry. Curioso que o Paul Valéry, ele é poeta, mas ele é também matemático e filósofo, o que mostra o caráter transdisciplinar da própria imaginação, da própria consciência, né, da própria sensibilidade do Edgar Morin. Eu gosto muito aí dessa fala do Paul Valéry, que é quando ele diz o mais profundo é a pele. E ele diz: a pele cobre tudo aquilo que somos, é o invólucro, a embalagem que contém de órgãos a sonhos. Olha que beleza isso. Ela cobre nossos pensamentos, não é? A pele, e abriga a nossa alma. Então, é assim, com essa intensidade que o Morin gosta de poesia, lê poesia, escreve poesia, tem alguns poeminhas que, de vez em quando, ele coloca em alguma das suas obras autobiográficas, nas suas obras, alguns excertos que ele faz, nas suas obras, nos seus diários. Edgar Morin tem muitas obras em formato de diários, né? Muitas obras, 3 delas publicadas pelo Sesc, pelas edições Sesc, O Ano Sísifo, Rir, Amar, Chorar, acho que é isso. Enfim, tem outras obras em que ele trabalha diários, dia a dia. E ele destaca também, em vários momentos, em várias entrevistas, em algumas obras, acho que até no próprio Método, ele cita o balé da Petrushka, que é uma coreografia, né, de um balé do Stravinsky, que traz aí, os bailarinos são marionetes, e ele traça uma reflexão da vida, não é? A partir aí do ser humano máquina, máquina que não é uma máquina trivial, que é uma máquina humana, rica de vida, né? E aqui eu trago também uma palhinha.
Ok, para vocês terem aqui uma ideia, ele está disponível, esse vídeo e outros, né, no YouTube. Agora, além de literatura, música, dança, né, o que formou fortemente o Morin foi o cinema, né? Trouxe uma influência muito grande, ele é um cinéfilo, ele escreveu muito sobre cinema na década de 50, né, quando ele teve que se afastar um pouco de política, né? Porque havia saído do Partido Comunista, estava sendo meio perseguido. Ele foi se dedicar ao que ele chamou de sua segunda paixão, que era o cinema. E, até curiosamente, ele fez um filme com Jean Rouge, né, chamado Crônica de um Verão, né, que concorreu ao prêmio, ganhou o prêmio em Cannes em 1961, um filme interessante que deflagra, inclusive, um novo tipo de documentário chamado Cinema Verdade, em que os atores não são atores profissionais, mas são pessoas comuns que pegavam as câmeras, iam pelas ruas, conforme aí essa segunda imagem à direita em cima, e passava aí pelas ruas perguntando às pessoas: por favor, o senhor é feliz? E assim ele traçou um perfil, né, do parisiense, das pessoas, refletindo sobre o que é importante para o ser humano, para as ciências humanas, para a sensibilidade, aí, o que é importante para a felicidade, né? Então, ele fez um estudo filosófico, sociológico, por meio aí desse filme Crônica de um Verão. Essa última foto embaixo aí é bem proposital, ela foi muito bem escolhida, porque para mostrar um pequeno detalhe aí da complexidade do Edgar Morin, Morinzinho aí, né, com o seu cigarrinho na boca hoje. Ele não fuma mais, mas ele foi aí um tabagista importante durante muito tempo. Mas sem fazer qualquer apologia ao tabaco, é só uma brincadeira aqui, trago aqui essa imagem escolhida a dedo, né? E aí, vejam bem, todas essas manifestações artísticas, elas despertam e despertaram muito a criatividade do Edgar Morin, elas trazem à tona aí o despertar do imaginário, de um pensamento mítico, mágico, irracional, inconsciente, né? E ele manifesta isso inclusive com alguns desenhos que ele faz, né? Esses são desenhos do Morin, que estão publicados no livro Edvige, é um livro, Edvige a Inseparável, que era o nome da sua terceira esposa, que faleceu, né? Falecida, e que ele conta nesse livro, então, sobre a relação deles, sobre a personalidade deles, né, da relação, e faz aqui, então, cada vez que ele saía, ele deixava um bilhetinho com um desenhinho. Gosto muito dessa última aqui do lado direito, em que ele põe uma flechinha, é ele, o gato dele, né, que foi oferecido por uma amiga que nós até conhecemos, né, a Maria, que é uma portuguesa. Ela deu um gatinho para o Edgar Morin, né? E aí ele escreveu, então, nessa última imagem, é ele, Morin, falando aí com a Edvige, ele, o gatinho, e embaixo ele põe orquídea, ele põe a flechinha e escreve para deixar claro que o desenho dele era de uma orquídea. E assim, então, da mesma maneira, o despertar da consciência e da inconsciência, né, presente aí nas diversas manifestações artísticas, nesse caso aí, as obras do Morin. Nesse livro tem pequenos excertos também, né, de, de poesias, de poemas que ele faz para a esposa, né?
chamando a atenção de como a arte é importante, né, para o desenvolvimento, para a polinização, né, como diz aí o Saturnino de la Torre, que diz né, que a polinização, que a gente, por meio das artes, não só a gente reflete sobre a nossa vida, sobre o futuro, sobre o devir, como também o adágio, né, a arte imita a vida, ou será a vida imita a arte, enfim, o que será? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas a gente tem aqui o quanto a arte é responsável, não é, para a nutrição da sensibilidade humana. E eu concluo aqui a minha participação hoje apontando talvez aí um trecho dessa poesia Cantares do Antônio Machado, que o Edgar Morin gosta muito e volta inúmeras vezes em sua obra, citando, especialmente quando ele fala em método, né? Método como caminho, ele diz: caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar, aí, que é do Antônio Machado. Ele cita muitas vezes, né, essa, essa esse excerto aqui do Antônio Machado, e eu concluo, então, com essa frase para vocês, passando imediatamente a palavra ao meu queridíssimo e amado Wilson Orvati. A palavra é sua. Obrigada. Liga o som, seu som está desligado, Wilson. Ah, estava fazendo uma poesia aqui. Vocês estão vendo os slides? Sim, só basta você Sim, colocar em modo de apresentação. Ah, maravilha. Bom, gente, então assim, é um enorme prazer estar com vocês aqui, né, junto com pessoas queridas, umas que eu já tive o prazer de conhecer, outras estão chegando agora, né? É, sobre os links, sim, eu postarei nos grupos, né, os dois vídeos que a Isabel ela passou e também já darei alguns deveres de casa, né? Então estará lá no nosso grupo. É, peço para vocês, né? Quem puder, leia o livro Meus Filósofos, né? Haja vista que nós iremos trabalhar em especial sobre eles, né? Bom, gente, assim, para falar de filosofia, né? A minha colega que o Euler apresentou, depois ela pode falar também sobre a etimologia da palavra, mas filosofia vem do grego, né? Filo e sofia, né? Então, filo seria a amizade, o amor, e sofia a sabedoria, né? Então, nós da filosofia, nós somos pessoas que amamos a sabedoria. Isso é importante porque toda vez que nós falamos de filosofia, nós precisamos resgatar a paixão filosófica. Não tem como fazer filosofia sem estar apaixonado. E aí nós podemos pensar nas paixões da nossa vida, né? Então, por exemplo, né, uma criança que nasce, né, a paixão, o amor por aquela criança faz com que você veja o mundo de forma totalmente diferente. Uma coisa era antes da criancinha, uma outra coisa é depois da criancinha, né? Você tem uma vida normal, uma vida com trabalho normal, você tem um caminho mais ou menos certo e você se apaixona por uma pessoa, né? Esse ato de apaixonar faz com que você modifique o seu ser, você modifique as suas preocupações, né? E é assim que eu entendo a filosofia. Não tem como nós filosofarmos sem esse sentimento de
paixão, né? Que daqui a pouco nós iremos falar um pouquinho melhor sobre o patos, né? Mas como que isso faz com que o Morin ele venha a filosofar? Como que ele filosofa durante a sua obra e como que ele apresenta esses autores nesse livro, Meus Filósofos. Uma coisa que precisa ficar bem clara, né? O Morin, nesse livro, ele não faz um estudo sistemático da história da filosofia. Então, para aqueles que desejam, eu indico este livro, mas posso indicar mais para aqueles que tenham interesse, né? Então, eu indico esse do Giovanni Reale. Esse livro é de história da filosofia, tá? Então, o Reale, ele vai trabalhar todos os períodos, né, da história da filosofia. O Morin, não. O Morin, ele vai trabalhar a forma como esses filósofos marcaram o Morin. Ele vai pegar alguns pontos desses filósofos, das teorias desses filósofos, e ele vai mostrar como esses pontos se fazem presentes em sua vida e sua obra. Isso também é uma coisa muito importante, né? A obra do Morin, ela é muito ligada com sua vida, né? Não tem essa diferença muito entre vida e obra. A Isabel já falou, mas eu reforço, né? Então, nós iremos ver aqui como Morin foi nutrido, como ele se alimentou desses filósofos. Isso, obviamente, modificou tanto o seu pensar como o seu agir. Uma outra coisa importante aqui é eu havia comentado com a Isabel, né? Não é o Morin falando sobre os meus filósofos, né? Nesse curso é a professora Isabel e eu falando sobre o Morin. Então, obviamente, a minha subjetividade e a subjetividade da Isabel, ela vai se fazer presente, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês como eu fui marcado por Morin. Contar algumas historinhas para vocês. Eu estava há muitos anos atrás, né, no milênio passado, eu estava na faculdade. Antes, o curso ele era anual, né, não era como é hoje, né, semestral, nem bimestral, era anual. Então, nós tínhamos uma matéria que essa matéria era todo o ano, né? E no primeiro ano de filosofia, eu tinha um amigo, esse amigo hoje ele é professor doutor do Instituto Federal, eu não vou lembrar o local, depois talvez o Euler eh, conhece, né? O Fábio Mariani. E o Fábio Mariani, ele trazia alguns textos que a professora Isabel Petralha, que aqui está conosco, ela trabalhava em sala de aula. Então, eu conheci a Isabel antes da Isabel ser minha professora. A Isabel seria minha professora apenas no segundo ano. Só que o Fábio, ele trazia esses textos, ele comentava. O Fábio, ele era muito apaixonado pelas aulas, né, e por educação, né? Por isso ele fez seu doutorado em educação. E o Fábio, então, ele vai despertando em mim esse desejo de conhecer a querida mestra Isabel. Além disso, tem uma segunda história da Isabel. A Isabel era diretora do curso e teve um professor que nós gostávamos muito e as pessoas quiseram demitir esse professor. Esse professor nem era da linha de pesquisa da Isabel, era de uma outra linha de pesquisa. E a Isabel, ela sempre defendeu esse pensamento universal, esse pensamento das diferenças, e a Isabel, ela defende esse professor. E graças a Isabel e o seu trabalho, a sua praxis, esse professor ele não é demitido. É, olha só, olha como eu fui marcado por Morin sem conhecer Morin. Eu sabia de uma professora
que tinha muito amor pela educação, graças ao meu amigo Fábio Mariani, e sabia que essa professora era uma professora de muita justiça. Era uma professora que lutava, a sua praxis, a sua vida refletia aquilo que ela ensinava em sala de aula. Então, esse meu amor, esse meu desejo de conhecer esse pensador, que é Edgar Morin, obviamente foi despertado por quem? Pela minha querida professora Isabel. Pode deixar que eu vou contar mais alguns segredos da Isabel ao longo do curso. Ai, É, ai, 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 ai. oh, vocês vão aprender nesse curso sobre os meus filósofos de Edgar Morin e sobre Isabel Petralha, coisas que nem ela lembra. Mas, depois eu vou explicar por que ela não lembra e por que eu lembro. Não, explicarei agora. Porque é óbvio, muitas histórias que eu contarei é porque eu fui marcado, entendeu? Eu nutri desses conhecimentos. Não, não eram apenas as teorias que a Isabel ela explicava. É, era as teorias e sua praxis, e sua ação, o seu modo de agir, tá? Então, isso que nós iremos ver. Como esses filósofos nutriram Morin a partir do viés do Wilson e da Isabel. Lembrando que a Isabel ela foi quem me marcou, tá? Eu sou quase igual ao Santo Agostinho. Eu conheci Platão, o Santo Agostinho, ele conhece as ideias de Platão via Plotino, eu conheço as ideias de Morin via Isabel. Bom, vamos ler Morin, né? Por que razão aceitei a sugestão de conceber um livro sobre meus filósofos? Então, o Morin, agora ele vai responder esta, vamos falar, essa indagação que ele mesmo fez. Sem dúvida, para revisitar os espíritos que me formaram, me alimentaram, bem como reconhecer minha dívida múltipla para com eles. Por que que o Morin ele escreve esse livro? Para revisitar esses filósofos, para reconhecer a dívida do Morin para com esses filósofos. Porque eu aceitei esse curso para reconhecer a minha dívida com a minha mestra e com outros pensadores também. Bom, gente, para o Morin, aqui eu trago dois filósofos, né? O René Descartes e o Rousseau. Eu coloco os dois em especial, um pelo fato dos dois serem franceses, né? Mas não só por isso, os dois perdem a mãe muito cedo. É, antes, de 1 ano de idade, os dois perderam as suas mãezinhas. Talvez tenha alguma coisa nesse, nesse fato, né? Talvez alguém da psicanálise depois pode dizer, né? Como que Descartes, como Rousseau e Morin, eles vão atrás do conhecimento, cada qual à sua maneira, né? Mas talvez buscando essa sede de ter a sua mãe, de ter aqueles. Bom, nós iremos ver isso ao longo do curso. Mas se alguém for da psicanálise depois, pode comentar isso, né? Então, para mim, palavras do Mohana, essa dívida é fundadora, ou seja, essa dívida, a forma como ele se alimenta desses filósofos, desses pensadores, desses artistas, né? Pois nascido para a vida e para o pensamento, sem verdade fundamental, sem herança intelectual, foram os pensadores, não apenas os reputados filósofos, mas também historiadores, romancistas, poetas que me nutriram. A Isabel, ela já colocou para nós, né? Esses filósofos, desculpa, esses pensadores, esses artistas, né? Então, o Morin, além de fazer poesia, ele fazia, como fala, desenhos e outras expressões. Bom, aqui, gente, eu quero trabalhar com vocês um conceito do Morin que ele é fundamental, tá? Então, para aqueles que não conhecem muito bem
o pensamento complexo, esse conceito nós iremos eh, trabalhá-lo ao longo de todo o curso, que é imprint cultural. Para você nunca mais esquecer de imprint cultural, você vai lembrar dessa imagem que está ao lado, né? Que é do patinho feio, que é aquela história que todos nós conhecemos. O patinho feio, depois que se torna aquele cisne lindo, né? Então, olha só, o Mohan, ele vai dizer assim, que é, essa expressão imprint cultural, ela vem mesmo dos animais que eles reconhecem naquele primeiro ser que ele vê a sua mãe e ele vai seguindo atrás. Por isso, o patinho feio, não, tadinho, bonito, né? É, muito bonitinho. E o desenho também. Então, o que que é imprint? É você reconhecer, os animais reconhecem naquele primeiro ser que eles veem a sua mãe. Mas agora vamos trazer esse conceito para sociologia. Imprint cultural, que marca os humanos desde o nascimento, com o selo da cultura, primeiro familiar e depois escolar, e que depois prossegue na universidade ou no exercício da profissão, nas mais altas esferas intelectuais. O que é imprint é aquela marca que nós temos dentro de nós, que nós somos marcados, tá? Muitas vezes nós nem sabemos dessa marca, por isso é importante, né, revisitar esses nossos, essas pessoas que nos alimentaram, e isso molda, não determina, molda o nosso modo de pensar e agir. O Mohan, tá claro que é imprint cultural, é aquela marca. Ah, eu sou de Minas, tá? Então eu saí de Minas, mas Minas não saiu de mim. Por que que Minas não saiu de mim? Porque o imprint cultural mineiro está dentro de mim. Agora, uma coisa interessante do Mohan, que ele vai dizer assim: na verdade, minha família não me transmitiu verdade nenhuma. Desculpa, nenhuma verdade, nenhuma cultura, a não ser, Isabel, ela já falou, o amor pela música, pela canção popular, do lado paterno, bel canto do lado materno. Então, olha só, se imprint cultural é aquela marca que está dentro de nós desde o nosso nascimento, o Mohan, ele está dizendo que ele não recebeu esse imprint forte, tá? Continuamos a borrar. Ah, essa foto aqui é dele criancinha. Não recebi nenhuma verdade religiosa de minha família, que era muito laicizada. Para meu pai, que tinha 5 irmãos e irmãs, a única religião era da solidariedade familiar, que desapareceu com minha geração de filhos únicos. Na verdade, eu não dispunha de um sistema imunológico mental que me permitisse rejeitar ideias, não conformes minha herança cultural, pois essa herança, eu não consigo ler, eu acho que não existia. Um outro ponto, tá, que isso marca muito o Mohan, então o Mohan, ele não recebe uma verdade forte, tá? E um outro ponto, como eu já havia dito quando estava falando sobre Rousseau e Descartes, é a morte de sua mãe. Então, além disso, tá, além de não ter essa cultura forte, não ter um sistema que bloqueava que novas ideias chegassem ao Mohan, a sua mãezinha morre. Então, depois nós iremos falar, em especial no nosso próximo encontro de Heráclito, nós voltaremos à morte de sua mãe. Minha necessidade de conhecimento intensificou nas condições de um luto terrível. Aos 10 anos, depois, uma solidão no seio de minha família, que a sua mãe veio a falecer. Aqui, gente, eu gostaria de chamar uma atenção, tá? Olha só, nós estamos estudando um filósofo que, desde o seu nascimento, esse imprint cultural
nele não era muito forte. Esse imprint cultural não tinha uma verdade imposta, não tinha uma religião opressora, e assim Morin ele cresceu na busca dos filósofos. Mas lembre-se que eu falei, nós estamos lendo Morin a partir da Isabel e do Wilson. Então, quando eu vejo isso em Morin, para mim foi diferente. Por que que para mim foi diferente? A minha cultura, ela era muito rígida. Ela era muito pesada. Só que teve uma coisa. O meu pai, que faleceu, ele era uma pessoa muito ruim para mim, tá? O outro dia eu conto essas histórias, tá? Mas assim, ele era uma pessoa muito opressora. Então, essa verdade que ele apresentava para mim era mentira, mas eu não sabia que era mentira, tá? Inconscientemente, eu queria descobrir uma outra verdade. Eu queria ir atrás de uma nova forma de pensar, porque eu não queria aquela forma de pensar que ele passava. Era uma verdade, como eu disse, uma verdade opressora, era uma verdade que para mim era muito ruim, né? Então, essa abertura que o Mohan ele tem desde o seu nascimento, para mim foi de uma outra forma. Eu me abro à verdade, eu me abro a essa busca do conhecimento, desejando um mundo melhor. Por isso que quando eu vejo, eu fiquei sabendo das histórias da Isabel, obviamente, isso já me faz apaixonar. Por quê? Porque era um novo mundo que estava sendo construído, um novo mundo de justiça. Bom, voltemos a Morin. Isso, o falecimento da mãe me fez mergulhar em um estado contraditório, feito de um desespero irremediável e de uma esperança incontrolável. Gente, todo mundo que já passou por algum trauma é um desespero, tá? E uma esperança, tá? Como eu havia dito no início da minha fala, filosofia é chão. Filosofia é isso, tá? Não tem como. é, eu não sei por que que na nossa, desculpa, na concepção do senso comum de filosofia, não é essa concepção apaixonada, né? Tem uma ideia assim, no senso comum, né? Que o filósofo é aquele que fica pensando racionalmente, ele não tem esse desespero, né? Ele não tem essa esperança incontrolável, né? É isso. Diante dessa tragédia que estamos vivendo no Sul, é um desespero, tá? Um desespero irremediável. E parece que quanto mais nós estamos envolvidos com isso, tá? Quanto mais estamos envolvidos é, nessa luta para tentar remediar esse desastre ambiental, parece que mais esperança vai nascendo em nós. Diante do problema, tá? Quanto mais nós estamos enfrentando esse problema, é o desespero e a esperança. De onde nasceram meus quatro demônios antagônicos: dúvida avassaladora, a dúvida, o Mohan sempre é uma pessoa de dúvida que está sempre buscando uma fé, tá? Uma fé. O Mohan ele vai fazer as apostas, ele vai desejar um mundo melhor, ele vai tomar partido, uma racionalidade. Obviamente que o Mohan ele não abandona a racionalidade e esse misticismo, tá? Esse embriagar-se desse seu desejo, dessa sua fé e essa vontade de transformação. Para aqueles que nunca ouviram falar de Mohan também, adolescente fui seduzido pela ideia da luta que se travava em duas frentes. Na época, essas duas frentes eram o fascismo e o comunismo stalinista. Hoje, minhas duas frentes são as duas barbáries, a do cálculo cristalizado e a do lucro desenfreado, a barbárie do dogmatismo e
fanatismo. Parece que o Morin está escrevendo aqui, olhando para o Brasil nos dias atuais, né? Bom, vamos falar então do primeiro filósofo que, ao meu ver, o Morin ele é influenciado. Sócrates. Para aqueles que já leram o livro, sabem muito bem que o Morin ele não cita Sócrates nos livros Meus Filósofos. Mas por que que eu coloquei aqui? Porque se um dia eu encontrar Morin e o Morin perguntar por que eu coloquei, eu falo, eu aprendi com você a ser, como fala, rebelde, e você tem a cara de Sócrates. Para mim, quando eu vejo Morin, eu vejo Sócrates da Grécia Antiga. E o Sócrates tem uma coisa muito interessante, que o Sócrates, assim como Jesus, ele não deixa nada escrito. Tudo que nós temos do Sócrates é, hum, chegou até nós graças aos seus discípulos e aos seus inimigos. Então aqui nós temos Xenofontes, Platão, que é, obviamente, o principal discípulo, e o seu inimigo, que é Aristófanes, que escreve uma comédia, tá? Muito boa. Quem puder e quiser ler, você vai dar risada, né? Os inimigos também ficam apaixonados, pelo mestre, né? Os inimigos também são marcados pelo mestre, né? Platão, o principal personagem dos diálogos de Platão é Sócrates, né? Gente, olha só que interessante. Agora que eu quero voltar à professora Isabel. Muitas vezes eu falo, Isabel, mas você fez isso, você falou isso. Aí a Isabel fala, ai, eu não lembro, me explica direitinho. Mas por quê? Olha só. Da mesma forma que você tem um Sócrates dentro de Platão, e esse Sócrates, ele ganha vida, é, o, é a marca que a Isabel deixou dentro de mim. Ah, o que que nós iremos estudar nesse curso? É como esses filósofos marcaram Morin. Tá? Da mesma forma que Sócrates marcou Platão, esses pensadores, eles marcam é, Morin ao longo de sua vida. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o nascimento de Eros. É uma das versões que está no banquete de Platão, né? Então, o Eros, ou o amor, né? Houve uma festa em razão do nascimento de Afrodite. Todos os deuses foram convidados, com exceção de uma deusa, a deusa Penha, que é a deusa da pobreza. Coitada da pobreza, né? Nem na festa ela vai, né? O deus Recurso, ele ficou embriagado, ele saiu cambaleando pelo jardim, a deusa Penha, aproveitando do deus Recurso embriagado, se deita ao seu lado e nasce o deus Eros. É uma coisa interessante, né, que nós iremos retomar toda vez que você fala de mito, né? E fala dos pais de um Deus, então esse Deus ele vai ter as características dos seus pais, né? Então o Deus amor para essa versão de Sócrates no banquete, o Deus amor ele é filho da pobreza e ele é filho eh, de recurso. Então, aqui, lendo um pouquinho Platão, né, que é interessante, primeiramente, ele é sempre pobre e longe está de ser delicado e belo, como a maioria imagina, mas é duro, seco, descalço, sem lar, sempre por terra, sem foro, deitado ao abrigo, às portas e nos caminhos, porque tem a natureza de sua mãe. Todas as pessoas que amam, elas são pobres, tá? O filósofo, tá? Ele nunca, mas nunca, ele vai dizer que ele tem a sabedoria. Tá? Por quê?
Porque o dia que ele dizer que ele tem a sabedoria, ele pode ser o melhor cientista do mundo, mas ele deixou de ser filósofo, tá? Essa é a concepção do filósofo. Ele é sempre pobre, tá? Então ele está sempre em busca do conhecimento. Para mim, o Morin é isso. Tá? O Morin é aquela pessoa que ele está sempre atrás do conhecimento. Se você pegar o método um e ir até o método 6 que nós aqui do CEP nós já demos um curso sobre o método, você vê uma evolução dentro do pensamento do Morin. Você vê as preocupações do Morin ampliando, mudando, formas de pensar sendo reelaboradas, mas isso nós iremos ver bem ao longo do curso. Se o amor de um lado ele é pobre, de outro lado ele é filho também de quem? De recurso. Então, segundo seu pai, porém, ele é indicioso, com o que é belo, bom e corajoso, decidido, enérgico, caçador terrível, sempre a tecer maquinações, ávido de sabedoria, cheio de recursos, a filosofar por toda a vida, mago terrível. O filósofo é aquele que está sempre manipulando, maquinando formas de conhecer, formas de saber. É, Isso é Morin, tá? O Morin, ele é aquele que tem essa consciência, do seu não conhecimento e ele está sempre em busca de conhecimento. Voltando para Morin, cada um de nós, em sua infância, se questionou a respeito de problemas primordiais e indiscutivelmente filosóficos. Perdão? A maioria dos adultos julga esses questionamentos ingênuos, inúteis. Gente, toda criança é um filósofo e uma filósofa. Toda, toda. Tá? A criança está sempre perguntando o que é isso, o que é aquilo. Ela quer saber o que nós adultos fazemos. Nós vamos podando a criancinha. Em especial na maioria das escolas. As crianças chegam, é, às escolas com aquela vontade de conhecer e a sua curiosidade, ela é podada, ela é, vamos falar, ceifada e ela odeia a escola. Tá, Morin, né? Voltar sempre à sua infância, tá? Como Sócrates, buscar sempre o conhecimento. Essas dúvidas, né? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Essas questões fundamentais de Morin. Aí o Morin, ele retoma a sua mãezinha, né? Isso me fez conservar na idade adulta e até os dias de hoje uma curiosidade infantil que precede a morte de minha mãe, acalentada pela ausência de verdade recebida. Com isso, foi estimulado a elaborar um pensamento apto a reconhecer e afrontar incessantemente as contradições. Aqui, duas imagens, por favor, aprecie essas duas imagens e olhem se não tem semelhanças entre o mestre Sócrates e o nosso mestre Morin. Só sei que nada sei. Um outro pensador que o Morin ele é influenciado é por Dostoiévski. É, Dostoiévski, esse filósofo russo, tá? O Morin ele vai dizer que Dostoiévski foi a primeira pessoa que estimulou o seu pensamento filosófico, tá? Lendo Morin, meu primeiro despertar para a filosofia, meu primeiro sentimento filosófico decorre de Dostoiévski. Ele me inculcou essa ideia primordial e prioritária de que é necessário ter compaixão pelos sofrimentos dos demais. Gente, não tem como pensarmos Morin sem essa concepção de compaixão pelas pessoas que estão sofrendo. Se nós não tivermos essa compaixão, tá? Podem
abandonar o vídeo. As pessoas que pagaram o curso podem pedir para a Isabel o dinheiro de volta, tá? Por quê? Porque o pensamento complexo, ele nasce a partir de Dostoiévski. E Dostoiévski, ele vai nos ensinar essa paixão por aqueles que estão em sofrimento. Por que que eh, eu fui despertado por Morin? Porque tinha uma professora que ela lutava por aquelas pessoas que estavam sofrendo. Sempre, sempre. Ah, meu entendimento da complexidade humana deve-se muito aos perturbadores personagens de Os Irmãos Karamazovs, Os Demônios ou De Crime e Castigo. E foi nesse último livro, lido primeiro que os outros, que adquiri a compaixão pelos humilhados e ofendidos, assim como a ideia de redenção é possível. Compaixão por aqueles que estão sofrendo. Redenção é possível. Nós, professores, tá? Nós somos professores, nós somos educadores, tá? Nós temos que acreditar na educação, nós temos que acreditar nos nossos alunos, nós temos que acreditar que, por pior que seja aquela pessoa, ela pode mudar. Simples. As bases do pensamento complexo. É, Gente, quem puder, né, leiam Crime e Castigo, né? Juntamente com o livro dos meus filósofos. É, quem já leu, tem filmes no YouTube, né? Que podem assistir, né? Então, leamos Mohan. Deve-se subordinar o perdão ao arrependimento. O arrependimento abre a porta ao perdão, mas acredito também que o perdão pode abrir a porta ao arrependimento, oferecendo uma chance de transformação. É interessante, né? Aqui o Mohan ele está falando de um outro conceito dele, né? Que é o ciclo recursivo, né? Em que a causa ela é geradora de consequência, e consequência é geradora de causa, né? É, o- a chuva, né? É, a água evapora, condensa nas nuvens, cai, isso é um círculo de recursividade, né? Aqui o Mohan ele está falando, né? O perdão ele pode abrir para o arrependimento. A pessoa perdoar antes, isso pode fazer com que o outro ele venha a se arrepender. E aí ele vai citar, né, a prostituta Sônia, do livro Crime e Castigo, né? Ele sempre cita essa prostituta, né, que ela acolhe o personagem, né, e ele vai se arrepender, ele vai se transformar. Nosso papel é as bases do pensamento complexo. Além disso, tá? Dostoiévski, ele deu essa ideia de Homo sapiens demis. Para aqueles que estão chegando agora, tá? Nós somos Homo sapiens e demis, ou seja, nós somos seres de sabedoria, mas também de loucura, também de demência. Mas é interessante, gente, que não é o nosso lado sapiens que é bom e o nosso lado deles que é ruim. Ambos podem ser bons e ruins ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, né, as meninas que estão fazendo, terminando a sua tese, né? Você precisa de muitos sapiens, né, para escrever, mas como o seu lado deles, ele te move a escrever, a procurar outras coisas, né? Eu sempre gosto do exemplo, né, de uma mãe que enfrenta um grupo de traficantes armados para resgatar o seu filho daquela situação. Temes. É o Temes que faz com que aquela mãe tenha coragem. E depois ela tem que pensar, raciocinar como ela vai continuar esse processo com seu filho. Mas falaremos mais um pouquinho ao longo do curso entre esse nosso lado sapiens
e Demis, tá? Todos nós somos seres de sabedoria, de razão, mas também de loucura, de Denis, tá? Se não tivesse sido marcado por esse sentimento tão profundo, indissociabilidade de loucura e razão que está em Dostoiévski. Além disso, tá? Dostoiévski, ele ajuda o Mohan a compreender que nós somos possuídos por mitos, ideias, ideologias, por seres reais, por demônios, né? Mas voltando para a tragédia do Sul, nós estamos destruindo o planeta. Existe uma ideologia que faz com que a nossa sociedade, de modo geral, ela destrua o planeta e não se vê que essa ideologia é ruim, que essa ideologia ela gera, está gerando cada vez mais tantas desgraças, né? Nós criamos as ideias, mas as ideias, elas nos possuem. Essas ideias, elas vão tomar conta de nós. Um outro filósofo que influencia muito Morin é Heidegger. Gente, aqui em Heidegger, eu tenho que confessar a vocês, eu odiava Heidegger, mas odiava, odiava, odiava. Por quê? O Heidegger, ele participou do Partido Nazista. Uma coisa inconcebível. Ah, como você vai conseguir ler uma pessoa que participou de algo tão cruel, de algo tão destrutivo? E eu nunca aceitei ler Heidegger. Talvez algum trabalho na escola, na faculdade, se a Isabel deu, talvez eu tenha colado. Tô brincando, não colei, não. Mas, assim, o Heidegger é um filósofo que eu não conseguia ler. Até ler Morin. É, e é interessante como o Morin ele pode abrir a nossa mente para aquele que nós achamos o mais desprezível, tá? É, eu gravei um vídeo só sobre o Heidegger no YouTube, da sua obra O que é Filosofia, e assim, me apaixonei pela obra do Heidegger. Uma concepção filosófica invejável. Então, assim, olha a contradição do ser humano, olha esse lado sapiens e demis. Um homem tão inteligente que ele escreve uma, uma obra tão linda, linda porque eu gostei, tá? É, e ao mesmo tempo, esse homem, ele tenha esse passado tão vergonhoso. Mas leamos Morin. A polêmica sobre seu passado nazista continuam a buscar sobre a raça ou outro assunto qualquer. É verdade que em 1933 e 1934, Heidegger estava convencido de que o nazismo iria regenerar a Alemanha. Depois ele distanciou dessa ideia, embora conservasse sua carteira do Partido Nazista. Mas chega-se sempre a essas questões. Pode reduzir um autor às suas ideias políticas? Pode reduzir a complexidade de um pensamento a algumas frases? A complexidade de um homem às suas carências? Durante toda a minha vida, lutei contra essa simplificação e multiplicações contra as denúncias. Gente, olha só. Nós somos professores, nós somos educadores, nós somos assistentes sociais. O que nós sempre falamos? Nós sempre temos que acolher o pensamento diferente, tá? Nós sempre temos que defender aquelas pessoas que pensam diferente de nós. Mas e quando isso é na prática, tá? Então, o Morin, ele me
fez ver Heidegger e me apaixonar por Heidegger. Dentre as coisas que o Morin ele vai falar de muito bonito de Heidegger, é essa concepção, leamos, né? Heidegger apresentava o progresso técnico como controle do mundo pela razão, o mundo chegando à razão por intermédio do cálculo e da manipulação, ideia que se tornara germinal em mim. De um lado, essa ideia me ajudará a distinguir, depois a opor a racionalidade e a racionalização. A racionalidade não consegue controlar tudo, uma vez que deixa um lugar essencial ao irracional, ao desconhecido, ao mistério. A racionalização é uniformizante, fechada, enclausurante, manipuladora. De onde que o Morin ele tira isso de Heidegger. E aí uma coisa que Heidegger ele me trouxe tão bem, tá? É essa concepção de filosofia que eu havia dito no início da minha fala. É verdadeiramente de um filósofo esse patos, um espanto, pois não há outra origem imperante da filosofia que este. Onde está isso? Na sua obra, o que é a filosofia. Patos vem de paixão, Talmase de admirar. Não tem como filosofar sem paixão. Morin, ele nunca vai filosofar sem paixão, sem admirar. Esse mundo pode ser diferente. Esse mundo tem que ser diferente. Aqui o nosso mestre Sócrates, né, apontando para cima. Tudo que é humano comporta afetividade, inclusive a racionalidade. Diz que não há inteligência, mesmo racional, sem pathos, ou seja, sem atividade. Existe uma paixão fundando a razão. E para certos aspectos, a capacidade de emoção é indispensável à prática. Aqui, algumas obras, essas são as do Morin e essas dos outros autores. Eu encerro aqui a minha fala e passo a palavra de volta para a minha querida mestra, Isabel Petralha. Obrigado, gente. Obrigada, Wilson. Muito obrigada pela apresentação. É, agora entendi as marcações à sua vida, por causa, você quis explicar o pato, certo? Então, do certo. Gente, a palavra está aberta. Tem algumas pessoas já que perguntaram aqui se podem fazer perguntas, comentários. Nós temos 20 minutos para os comentários. Só levantar a mãozinha, a gente passa a palavra. Eu li, a palavra é sua. Olá! Então, na hora, parabéns pela, pela reflexão introdutória e realmente deixa com gosto, quero mais. Você vai entrando no processo de reflexão, na hora que você vai pegando gosto, aí, ó, gente, vou parando por aqui, já! Ah, estava, enquanto nós estávamos aqui, estava também dialogando com a Anabela no WhatsApp e ela elogiava e falava encantada da fala do professor, né? É, e aí eu quero destacar a, a questão também de Heidegger, né? Eu coloquei ali no chat. E aí, de vez em quando, em outros momentos, o professor Wilson
colocava para a gente essa situação da incoerência de Heidegger. E eu fiquei refletindo, refletindo, refletindo. E a minha síntese apareceu mais agora, nesse movimento de troca de ideias, apareceu mais agora com a fala do professor, que realmente, então, é, a Heidegger é uma expressão, uma figura que nos chama a atenção exatamente para a complexidade do ser humano. A grande diferença, talvez, entre ele e nós, é, guardadas as devidas proporções, é, temporais e espaciais, é exatamente que ele aparece mais do que nós no processo. E aí, como aparece, aparece também não só as qualidades, também os defeitos, também aquilo que nós repugnamos, mas fazendo um processo de autocrítica, autorreflexão, é, de forma sincera, cada um pode olhar para si mesmo e ver o quanto deve ser monstruoso. Só que como nós somos, em relação a Heidegger, somos pequenininho, num processo de projeção mundial, isso não aparece muito. Quem mais conhece isso são aquelas pessoas que estão assim bem próximas da gente, né? É filho, é esposa, é esposo, é irmão, é pai. Estes sim, de repente se escandalizam com a gente, né? E acho que esse é um elemento também, aí eu colocava lá, é, para nós. Nós criamos expectativas, e criamos expectativas reducionistas. Reduzimos as pessoas aos nossos conceitos de coisas boas e criamos essas expectativas esperando que eles sejam aquele elemento e só aquele elemento. Quando ele aparece, ele mostra que não cabe dentro de nossas caixinhas, o nosso reducionismo, aí nós, como isso pode ser, né? Então, eu gostei bastante aí desse resgate e me ajudou bastante a fazer essa síntese existencial. Muito obrigado. Olha, Interess- ele, Interessante você, a reflexão do Euler. Tu quer falar primeiro, Wilson? Depois eu vou falar duas coisas que fala do Euler me lembraram. Pode não falar. só dá os parabéns, fala, olha, concordo contigo totalmente. Eu li, então, duas coisas que você falou e que me reportaram a leituras de Morin em algum lugar, que é a questão da redução, né? A gente reduz o ser humano a alguma característica, ou que a gente gosta muito, ou que a gente não gosta nada, né? Ele diz, muitas vezes ele diz assim, um criminoso ele não é só um criminoso pelo ato que ele cometeu, pelo crime que ele cometeu. Além do ato que ele cometeu, ele também é pai, ele é filho, ele pode ser irmão, ele pode ser também um profissional. Além disso tudo, ele cometeu um crime. Mas a gente tem uma tendência a reduzir o sujeito, né, sem nenhuma complacência, tolerância ou respeito a alguma determinada característica, né? Então foi mais ou menos o que o Wilson trouxe, assim, fazendo meia-culpa, né? Que ele não lia o Heidegger porque ele tinha a ideia do Heidegger nazista. Ainda que nazista, Heidegger tem uma obra monumental, né? Uma obra que nos faz refletir sobre nós mesmos. Então, é interessante o que você diz. E outra coisa que me lembrou de uma fala do Morin, que o como a arte pode representar a vida, né? E nos faz refletir sobre a própria vida, nos faz
nos conscientizarmos de determinada realidade. Ele fala do Chaplin, ele diz, todo mundo vai, as pessoas vão ao cinema, assistem um filme do Chaplin, né, O Vagabundo, por exemplo, e saem do cinema comovidos, né, com a empatia, com o patos, né, Wilson, admirado, né, com a empatia, com o vagabundo do filme, né? Mas quando uma pessoa bate no meu no vidro do meu carro, no semáforo, eu pulo, né? E falo que ele é um vagabundo. E fecho a janela de medo. Então, eu acho que nesses dois exemplos, eu acho que corroboram a sua fala e acho que a apresentação do Wilson, né? O como a gente reduz, o como as contradições são presentes na vida, né? Aí a ideia do Heráclito, que nós vamos ver na aula que vem, do Platão, do Hegel, enfim, de vários pensadores, né? A ideia aí do viver de morte, morrer de vida, né? Acordados ainda dormem, né? E tantos outros, não nos banhamos duas vezes nas águas do mesmo rio. Enfim, são contradições que o próprio Morin fala que do enfrentamento dessas contradições para a transposição da dialética à dialógica, quando uma contradição é insuperável, como no caso o ser humano, que não é só de sabedoria, mas é também de loucura, como o Wilson bem trouxe, né? E o como as artes, né, as influências das inúmeras artes nos proporcionam um enlouquecer mesmo, um enlouquecer no melhor dos sentidos do êxtase, do sair da casinha, do sair da caixinha, de transgredir, da desordem, né, para o processo de organização, enfim. Essas questões que a sua fala me fez lembrar. Mas não quero monopolizar, obrigada. Liana Bela está com a mão levantada, ela já colocou até aqui no chat. Bem-vinda, Anabela, a palavra é sua. Som, Saudações, pessoas. Me que ouvem bom, bem, professora Isabel? muito bem, que bom tê-la aqui, Anabela, e ver você. Muito bom. Obrigada pela presença. Alegria. Olha, estou devendo aí algum tempo que eu estou, assim, no movimento de participar, mas sempre são, né? É igual quando a gente falta à igreja, né? Parece que sempre leva alguma coisa a faltar, né? Então, eu estava no movimento que eu tô, vou participar, vou participar, vou participar, até que hoje, né? Eu falei assim, de hoje não passa. Então, assim, Que bom. agradecer ao Euliene pelo convite constante, ele que tem aí me mantido, né? Não, olha, hoje tem encontro, olha, hoje tem encontro, olha, hoje tem encontro, mas vem acompanhando, assim, mesmo que não participando diretamente, de modo síncrono, vem acompanhando as discussões, porque Edgar Morin, fiquei apaixonada desde a primeira vez que eu li a primeira obra que me foi apresentada, que foi a Reforma do Pensamento, né, que é encantadora. E a minha pergunta, na verdade, eu tinha perguntas, né, mas dizem que não são as respostas que movem o mundo, né, são as perguntas. Então, o Wilson me deixou mais cheio de perguntas, Wilson. Eu vou sair daqui ainda com mais, Ai, que né, bom! Que mais ótimo, então valeu. mais louca do que Sapiens, eu vou sair daqui. Então, tem um livro recente
da professora Maria Elisa Matosinho, que ela fala assim: um drama humano na sociedade do espetáculo. Né? As reflexões sobre a arte, a educação, a vida. E aí eu acho que encontra muito com essa discussão de hoje de arte, de filosofia, de educação. E voltando a isso, Ilka, professora Isabel, minha reflexão, minha pergunta maior talvez seja se é que a gente pode fazer dessa forma, né? Vocês, por favor, ampliem aí, a minha esperança é que vocês ampliem aí a discussão. Em que medida, né, essa ideia, que parte aí um pouco do reducionismo que foi reforçado aqui pela fala da professora Isabel, que quando hoje a gente está num reducionismo social, de que tudo que é importante para nós está num clique, né? E de que nós somos reduzidos ao clique. Né? Para além dessa ideia do criminoso, que é muito interessante, principalmente na perspectiva do direito criminal, que a professora Isabel colocou aqui, mas hoje a gente se reduz ao clique, e esse clique é uma sociedade do espetáculo. Né? Parece que a volatilidade, a efemeridade do ser ali, do sapiens ao demens em segundos, né? Em segundos eu sou hater, em segundos eu cancelo, em segundos eu sou exaltado, em segundos há todo um processo educacional desconstruído, né? Desmantelado. Então, em que medida que a gente pode se apropriar do pensamento complexo, dessa ideia de que somos complexos nessa indissociabilidade, na luta por uma abertura, ou talvez um questionamento, ou que forma que a gente pode provocar, nós, enquanto professores, educadores, filósofos, vocês e pesquisadores, esse propósito, essa reflexão nessa sociedade. Né? Esse drama, porque para mim é um drama, como a professora Matosinho diz, é um drama que a gente vive. Porque ele estraga vidas em instantes que ele edifica vidas. Mas é muito superficial, não considera o ser humano na sua complexidade. Considera ele no reducionismo daquilo que ele postou, daquilo que ele comentou, daquilo que ele curtiu. Então, a minha reflexão seria mais ou menos aí nesse sentido, que eu gostaria que vocês pudessem iluminar um pouquinho o meu drama aqui nesse momento. Obrigada mais uma vez, Euliene, maravilhoso. Me mantenha conectada. Professor Isabel, professor Wilson, uma honra, assim como participar desse momento com todos os demais aqui. Obrigada. Obrigada, Anabela. Obrigada pela sua reflexão, pela sua presença. Você também sempre foi muito falada pelo Euler aqui como uma pessoa de reflexão potente e que teria lugar aqui no CEP. Então, sinta-se em casa. Só que as questões que você traz, eu acho que elas são bastante abrangentes, muito reflexivas mesmo, e são desafios que a gente tem que pensar. Certamente não vamos conseguir te responder isso tudo hoje, mas espero que a gente volte a muitas dessas questões ao longo do curso, né? Porque esse é um papel importante nosso de educadores. Uma coisa que você traz, a ideia, né, da redução ao clique, né? Ao clique, né? Você falou. O Morin tratou disso naquele livro É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus, que ele escreveu logo no início da pandemia. Isso mesmo, esse que a Jaqueline está mostrando. Ele diz, eu acho muito legal esse livro, porque ele nos chama atenção para a reflexão sobre o tempo. Uma reflexão que nós tivemos oportunidade de fazer, de desenvolver durante a pandemia, com a questão do
fazer tudo mais devagar, ganhamos tempo do trânsito, apesar de todos os problemas e que, né, gigantescos que causaram efetivamente a pandemia, mas que a parte do isolamento teria podido nos ensinar algumas lições, né? E além dessas lições que ele aponta, ele diz que no pós-pandemia, portanto agora, né, vamos dizer, se é que já saímos da pandemia, né, ninguém declarou o fim da pandemia nos hospitais, né, enfim, parece que é uma pandemia constante. Muitas vezes muda o vírus, mas a pandemia permanece, né? Ora é o Covid, ora é a dengue, ora é a gripe influenza, ora é a enchente no Rio Grande do Sul, enfim, eu acho que estamos vivendo o que ele chamou aí de policrise, né? Estamos no auge, eu diria, dessa policrise, porque ela está presente nas diversas áreas do conhecimento e em todos os lugares. Não há um lugar que a gente diga aqui está livre de crise, né? Ou nessa área, ou na economia, estamos livres de crise, ou na política, não. Ela é uma crise permanente e múltipla, poli mesmo, né? Então, um dos desafios que ele aborda no livro era de podermos manter a percepção de fazer as coisas mais devagar, ou seja, não fazer só o que é urgente, trocar o essencial pelo urgente, ele fala, né? Então, aprender a priorizar, a ver efetivamente o que é essencial e o que é urgente. Pensar no como temos vivido a nossa vida. E acho que nesse momento de redes sociais, dessa intensidade tão grande, né, agora com a inteligência artificial e tudo que vamos conversar também nesse curso, nos traz aí essa reflexão. Hoje eu tive um exemplo que eu acho que viria ao caso. Eu tenho uma afilhadinha que mora em Lambari, em Minas Gerais, de 9 anos, vai fazer 10 o mês que vem. E ela estava falando sobre. Eu estava falando com a avó dela, né, que é a minha amiga, que ela estava. Que eu ia mandar um livrinho para ela, esse livrinho que o Euler colocou nos grupos sobre enchente, né, que é para ensinar sobre. Refletir sobre as mudanças climáticas, sobre desastres ambientais, para as crianças poderem começar desde já a combater, né, a crise ambiental. E aí eu falei para a avó dela, eu vou mandar para o WhatsApp dela. Ela falou, não, não manda porque ela está sem celular. Ela tem celular, mas ela está sem celular. Eu falei, está sem celular por quê? Ela falou, porque ela precisava ler. E é ótimo, porque ela está no quarto dela, lendo um livro que eu dei, que eu não me lembro qual é o título do livro, mas de 200 e poucas páginas, e que ela já leu mais da metade em dois, 3 dias, exatamente porque ela ficou um pouco, a mãe tirou um pouco o celular dela. Então, assim, eu acho que você nos pergunta de que modo o pensamento complexo nos ajuda, né, a refletir sobre essas questões. Eu acho que é ficando de olho, é a questão da autoética, de ficarmos atentos, né, para a aprendizagem dessa autoética que faz eu me rever, me autoconhecer sempre, né? É o que ele fala de autocrítica e autoanálise. Eu faço a crítica do como eu estou fazendo, do como eu estou vivendo minha vida, né? Depois que eu fiz uma análise, uma autoanálise, para poder transformar. E também, ligado ainda a isso, a ideia que Morin trabalha muito bem ao longo de sua obra, que é a ideia da ecologia da ação, né? Que nem sempre uma ação, o resultado de uma ação corresponde à intenção do autor.
e que geralmente, ou quase sempre, a longo prazo não se sabe onde determinadas ações vão dar. Então, muitas vezes, nós julgamos, nós tentamos fazer de um jeito, mas acaba saindo de outro, em função das circunstâncias, ou das impossibilidades, ou das contradições que vivemos, que sentimos, né? Então, eu acho que o pensamento complexo é muito importante para a gente ver que a vida não é linear, a vida é complexa. Por isso o pensamento complexo. Qual o objetivo do pensamento complexo? É reformar o nosso pensamento, do linear em direção à complexidade da vida, né? Um rio não caminha de maneira linear. Ele faz voltas, ele sobe, ele desce. A própria situação que estamos vivendo no Rio Grande do Sul mostra na prática, né, o curso de um rio que não é controlável, do imponderável, das incertezas. Então, o pensamento complexo nos ajuda a enfrentar as incertezas, sabendo que elas existem e que podemos transformar o linear em complexo. Eu certamente não respondo a todas as suas questões, mas acho que foi a reflexão que a sua fala me proporcionou. Espero que você retorne a essa casa, ainda que virtual, para que a gente possa continuar conversando sobre isso, Anabela. Obrigada. Tem mais? Acho que a gente podia, já estamos 22h03, mas se alguém quiser fazer ainda algum comentário, alguma pergunta, continuamos à disposição. Maximina, quer fazer algum comentário? Está refletindo um pouquinho sobre a fala da Anabela e sobre a sua, eu fiquei pensando, né, que a complexidade ela nos lança um desafio, é um desafio que nos coloca numa posição, né, de dúvida, o que eu vou fazer? Mas, ao mesmo tempo que nos coloca numa posição de dúvida, nos dá um conforto. Dúvida no sentido de devo ser sapiens ou demens? E nos dá um conforto de saber que eu posso ser sapiens e demens ao mesmo tempo. Eu acho que essa é a grande, sei lá, uma das vantagens, né, da gente olhar para o mundo pela ótica do pensamento complexo. Eu acho que não é bom, que a gente sabe que não é um ou outro, né? Mas é o desafio de assumir que é um e outro ao mesmo tempo. A minha ação, ela pode revelar para algumas pessoas sabedoria e para outras pessoas a mesma ação naquele mesmo momento se mostrar uma loucura. E isso pode acontecer para mim mesma, né? Eu que estou fazendo aquela ação, ela pode ter traços, né? Se revelar, nossa, olha, que grande sacada, que sabedoria, mas ao mesmo tempo que grande loucura. E eu acho que isso, para mim, pelo menos, explica em parte o porquê o Morin foi desacreditado durante muito tempo, né? No sentido de dizer, mas o que é dele se ele fala com a voz dos outros? Mas ninguém percebeu qual era o jogo que, pelo menos até aquela altura, né? Qual era o jogo de vozes que o Morin fazia, né? Qual era a grande tessitura que ele estava fazendo? E estava desafiando. Ele era o sapiens, mas para muitos ele era demens. E ele sabia de que havia uma loucura nessa sua forma de pensar, mas ele não desistiu dela. Então, eu acho que essa contradição, né?
essa multiplicidade, né? Essa dualidade é fascinante na complexidade. E eu acho que a gente não tem que procurar um ou outro, é um e outro mesmo, vai ser sempre assim. Queiramos ou não, tenhamos uma ação premeditada para isso, me parece que vai ser sempre assim. Pelo menos eu, na minha vida, tenho procurado me analisar menos se é saber ou se é demência, e agir. Não sei, para mim, eu acho que a complexidade trouxe essa aquietação. Nem sei se essa palavra existe, mas enfim, Você Então, nós tem o acabamos de direito de criar. me deixou mais confortável comigo mesmo. muito, Mas muito bom. Muito bom isso. Acho que faltava mesmo essa reflexão. Bem, esse curso promete, né? Eu acho que as reflexões aqui já estão pipocando, isso é muito bom, esse é o objetivo do curso, nos fazer pensar mesmo, como disse a Maximina, pela ótica do pensamento complexo, né? Que nos faz aí enfrentar, não superar, enfrentar todas essas contradições, inclusive nossas, né? A complexidade está na vida, né? Então, tá aí, né? A gente tem que responder aí, viver, né? E tem mais perguntas aqui no chat, mas a gente vai deixar para a próxima semana. É uma pergunta da Mara, que falou sobre a influência do Lefebvre na compreensão recursiva da construção do conhecimento histórico. Maravilhosa indagação. Aliás, ele trouxe muitas questões que o Morin traz na introdução, ele não vai responder, ele vai levantar, e talvez algumas delas ele trabalha ao longo da obra. Essa é uma questão interessante da construção, que não é só da influência do Lefebvre, mas do conhecimento, construção do conhecimento histórico, que eu acho que a gente vai voltar, né, especialmente quando a gente falar, não é, dos dialéticos aí, do Heráclito, do Hegel, não é, do Marx, mas a gente pode conversar sobre essa pergunta na apresentação da aula que vem, né? O Wilson vai te responder. Exatamente, a gente vai falar sobre o Heráclito, né? Então, a semana que vem vai pegar fogo. Semana que vem, Heráclito, Beethoven. Convido a todos aqueles que ainda não se inscreveram a nos procurar, a mim, o Wilson ou Ana Maria, para fazer a sua inscrição, porque você não pode perder esse curso. E nós queremos a presença de vocês para nos ajudarem nessa reflexão, a construirmos, Mara, esse conhecimento que é histórico também. Gente, muito obrigada. Um grande abraço a todas e a todos. Espero vocês na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Bom descanso e um beijo em cada um, em cada um. Tchau, tchau, gente. Boa Obrigado. noite, pessoal. tchau, Boa noite. Boa noite. Bom Boa descanso. noite. Ô, senhor Nélio, o Obrigada. senhor arrasou hoje, viu? Que bom. obrigada.